Aleluia! Melhor terça-feira da sua vida está começando, meu querido. Anime-se, encha-se do Espírito Santo logo pela manhã e tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Bom estarmos juntos aqui nesse devocional, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Quero deixar para você aqui o texto de Filipenses 4, versículo 6, que diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, orações, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Eu não quero falar aqui sobre renovação da mente, paz, etc., né? Como nós dominamos a nossa mente, mas eu quero realmente falar sobre o quê? Sobre oração. Estamos falando então sobre estabilidade, estamos falando sobre consolidação, sobre crentes firmes, crentes que não desanimam, crentes que prevalecem. E a chave de prevalecermos é a oração. Semana passada já falamos então sobre os 4 tipos, né, de oração que a Bíblia vai dizer, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Fala então ali, né, deprecações, está lembrado? Ou seja, nós postularmos diante de Deus como se fosse um tribunal. Falamos sobre oração, intercessão e ação de graça. E nessa terça-feira, eu quero mais uma vez retomar o assunto aqui sobre a oração e sobre a intercessão. Como é importante, querido, você ter hábitos de oração e intercessão. Oração e intercessão nos definem como crente. Nos definem como crente. Você sabe por que muitas pessoas elas não conseguem ter uma vida de oração? Por quê? Porque muitas vezes elas são extraordinárias demais. Elas querem ver coisas extraordinárias demais. E se você perceber nas Escrituras, todos os milagres que foram manifestados, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, foram milagres muito simples. Aí você vai dizer, pastor, mas abrir o mar não é simples. Sim, mas nós temos uma mente, eu costumo dizer, né, milagres hollywoodianos, milagres de Hollywood, ou seja, milagres muito bombásticos, e muitas vezes o milagre ele é grande, mas a manifestação do milagre ele é simples. Por quê? Porque Deus, ele se apresenta com simplicidade. Meu querido, você lê a Bíblia, você vai ver isso, sabe? Então Deus sempre se manifestou com toda a simplicidade, com profunda simplicidade, com absurda e absoluta simplicidade. Então a oração e a intercessão muitas vezes pode parecer para muita gente que é enfadonho, que é algo que fica... a pessoa tem que ficar parada ali pedindo, orando e tal, e tem muitas pessoas que já são mais práticas do que não, tem que agir, tem que fazer, sabe, irmãos? Mas Deus, ele quer posicionar você no lugar de onde você jamais deveria ter saído, que é no ambiente de oração e de intercessão. Quando eu entendo sobre oração e intercessão, eu entendo uma frase: o processo é simples, mas o resultado que é extraordinário. O processo nunca é extraordinário. O que é extraordinário é o resultado, é o fruto que é extraordinário. E o crente frutifica através da oração. O crente frutifica através da intercessão, sabe? Então eu digo mais uma vez, o processo é simples. Você está esperando algo grande no teu processo? Calma, querido, porque o processo é simples. Deus sempre vai se manifestar com simplicidade em meio aos processos. Vamos lá. Então, querido, sobre oração e sobre intercessão, todos nós temos a responsabilidade de conhecer a Deus através da oração, de ter a nossa intimidade com Deus. Oração não é pedir, oração é conversar. Daqui a pouco você fala assim como você está, mas você deixar Deus falar com você também. Quando eu falo sobre oração, eu gosto muito de usar uma palavra também, que é contemplação. Nós contemplamos através da oração. E aí agora eu vou ensinar para você um mistério bem louco, né? Eu tenho um livro meu, né? Como ter as orações atendidas. Há pouco tempo atrás a gente ofertou para todo mundo que estava no culto aqui na Igreja Vida Nova. Como ter as orações atendidas. E ali eu falo, né? Qual é a forma corporal da oração? É de joelhos? É dentro do quarto secreto? Jesus falou que tem que orar no secreto? Sim.
Mas nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que oraram deitadas, pessoas que oraram caminhando, pessoas que oraram correndo, pessoas que oraram sentadas, pessoas que oraram prostradas no chão, pessoas que oraram ajoelhadas, pessoas que levantaram mãos santas, sabe? Então, eu tenho os meus hábitos de oração, paro, eu tenho o meu momento de secreto que tem que ter no teu quarto. Nada pode invalidar esse momento. Você tem que ter um momento só você e Deus, a só com Deus no secreto no quarto. Mas eu particularmente tenho momentos que eu saio para caminhar, eu saio para andar de bicicleta e eu estou em oração, orando e contemplando. E eu contemplo os pássaros, eu contemplo a natureza. E contemplando essas coisas, eu tenho uma visão da criação, do próprio Yahvé se revelando e se apresentando para mim, sabe? Se mostrando para mim, se cuidando de mim através da oração, respondendo através da oração, sabe, querido? Então, a oração, ela não pode ser enfadonha para você. A oração, você tem que aprender a desfrutar todos os braços que a oração ela pode fornecer para você. E o inimigo, ele tem usado muito nesses últimos tempos com isso na igreja, nas igrejas, crentes que não oram, pastores que não oram. Por quê? Porque eles não conhecem a extensão da oração e tudo que a oração realmente ela representa, Como assim, pastor? Tudo que a oração representa? Como eu acabei de dizer, achar que a oração é apenas de joelho, 2 horas, num quarto, chorando. E sendo que a oração é algo que é leve. Porque como a palavra vai dizer aqui para nós, para a gente não estar quieto. Então, que as nossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Tá? Então, aquilo que você está pedindo está sendo realmente conhecido diante de Deus? De que forma? Pela oração e súplica com ação de graça. O que é oração? A oração é a conversa, como eu disse, a súplica, a intercessão. A súplica é o clamor, mas com ação de graça, não apenas aquela oração triste de desafio em Deus, mas com ação de graça. Eu tenho aprendido muito isso nesse tempo, de orar com ação de graça, com alegria diante do Senhor. E para nós concluirmos esse devocional de hoje, eu quero reiterar a respeito da intercessão. Pastor, eu não sou um intercessor. Eu vou discordar de você. Você é um intercessor. Todo crente tem que interceder. Todo crente tem a responsabilidade. Você tem que orar por mim como teu pastor, que estou pregando o evangelho para você. Você tem que orar pela igreja que você congrega. Você tem que orar pelas autoridades. Você tem a responsabilidade, e muitas portas, muitas vezes, estão bloqueadas na tua vida. Sabe por quê? Porque você não está se dedicando à oração do jeito que você tinha que se dedicar. É forte isso, querido. Não está se dedicando à intercessão, do jeito que você deveria ter se dedicado. Você não está colocando a causa das outras pessoas também nas tuas orações, causa de situações da igreja do Senhor, orar pelo reino de Deus, orar pela volta de Jesus, orar pelos missionários, Então eu sempre aconselho o pessoal aqui da igreja a ter um caderninho com um monte de nome, e ora em cima daqueles nomes, irmão. Ora ali, sabe? Então todo crente é intercessor. Pastor, mas que poder eu tenho? Que poder a minha intercessão tem? Esse dia, no domingo, ainda comentei no culto aqui que eu tive essa experiência. Eu estava orando pelo carnaval, pelos jovens, enfim, pedindo perdão pelos jovens, e eu comecei a colocar diante do Senhor os principados, as potestades. Daqui a pouco eu comecei a me sentir fraco. E aí eu disse para o Senhor: Pai, quem sou eu para lutar contra principados e potestades que estão atuando sobre o Brasil inteiro? Eu sou um pastor de uma igreja de 100 e poucos membros aqui em Bom Retiro. E aí o Senhor começou a rir no trono. E aí o Espírito Santo disse: Igor, a tua intercessão neste momento está sendo juntada com a intercessão de muitos outros santos. E aí eu entendi, querido, que o exército de intercessores é muito maior do que o exército dos adversários. Você tem que se juntar. Pode ser que você não tenha força, mas a tua força unida com a minha força se torna em força. A minha fraqueza com a tua fraqueza se torna em força.
Vamos unir as nossas intercessões, vamos unir as nossas orações, vamos unir o nosso clamor juntos e orarmos e mudarmos muitas vidas e estarmos amparados e cobertos pela presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe.